já que estamos às voltas, meu caro André Bigolin, com o preparo, com o plantio e, em alguns casos mais específicos também já, com o cultivo da lavoura de soja aqui em nossa região. Quais são os prognósticos, o que podemos prospectar no momento para essa safra também, André Bigolin? Realmente, Leandro, esse ano, começamos mais uma vez, mais um ciclo da cultura do soja, e menos mal, Leandro, ou até de forma bastante positiva, os agricultores também, vibrando que o clima neste mês de novembro, onde que está se implantando, um dos períodos mais importantes para o ciclo da cultura da soja, sem sombra de dúvida, é o plantio, e o clima e tudo que nos dificultou durante o inverno, foi bastante adverso. Agora, para essa implantação da cultura da soja, ele foi e está sendo muito favorável. Nosso plantio aqui na região já está bastante adiantado, nós tivemos aí períodos de dias de sol, onde os agricultores podiam fazer a operação do plantio, na sequência 2 dias de chuva, e assim todo o mês de novembro foi andando, para que chegamos hoje no dia 21 de novembro, já com o plantio aqui na nossa região, muito perto de se encaminhar para o final. André, quais fatores que seriam hoje intervenientes, assim, que poderiam contribuir diretamente para catapultar, então, para melhorar ainda mais os índices de produtividade? Luminosidade, umidade, adubação, é daí por diante, André? Na verdade, é um conjunto de todos esses fatores, na verdade, Leandro? A tecnologia que os agricultores estão aplicando vem crescendo ano a ano. Obviamente que a pesquisa aí tem um papel fundamental, nos trazendo tecnologias de potencial produtivo bem maior, aí que eu falo muito mais na relação às sementes, às variedades de soja, que não param de crescer em potencial genético de incremento de produtividade, assim como a tecnologia de fertilização do solo. O agricultor passou por muitos anos usando basicamente 2, 3 tipos de fórmula de fertilizante, e de uns 4, 5 anos para cá isso veio evoluindo muito. Hoje tem fórmulas de fertilizante muito personalizada para cada necessidade, para cada demanda, e todo o manejo das lavouras, controle de doenças, controles de pragas, enfim, esse conjunto de ações que os agricultores vêm utilizando está proporcionando, Leandro, que cada vez mais nós consigamos ter médias de produtividades maior, obviamente sempre ligado ao um clima favorável que proporcione a planta de soja ela expressar todo esse potencial produtivo, mas o agricultor sim fazendo muito bem a parte dele, proporcionando que a planta realmente possa expressar toda essa tecnologia que ela possui. Bom, gerente da 300 Unidade de Juí, André Bigolin, nós temos acompanhado novas variedades de sementes de soja que têm surgido ao longo dos últimos anos. Aliás, a cada ano parece que os produtores têm que se atualizar nesse sentido, porque algumas trazem mais possibilidade de produção, até mais resistentes à falta de chuva, quando acontece. Como está esse processo que o senhor tem acompanhado? E tem surgido novas variedades, e o que mais o pessoal utiliza? Tem algumas variedades que se utiliza mais aqui na nossa região de Juí? Isso foi até um tema que nós abordamos no final da tarde, ontem no boletim, de forma bastante rápida, Jonas, que isso também foi uma evolução muito grande. Nós temos aqui hoje no Brasil aí em torno de 5, 6 empresas de genética de semente de soja, que elas têm trabalhado de forma muito intensa, e hoje nós estamos assim numa situação, uma condição bem diferente do passado. No passado, quando eu falo no passado, 5, 8 anos atrás, praticamente 2 ou 3 variedades de soja ocupavam quase que 60% a 70% da área total, ou seja, praticamente se concentrava em poucas variedades. Com o advento dessas empresas de genética, e algumas até vindo com tecnologia da Argentina, se instalando aqui no Brasil, a pesquisa trabalhou muito nesse sentido, e hoje o agricultor dispõe aí de praticamente 20 variedades, de 15 a 20 variedades de soja com excelente potencial produtivo, com características benéficas, Então hoje nós não temos mais essa concentração de 2, 3 variedades, é uma gama bastante grande, bem diluído, e o que tem de novidade, não para essa safra, mas de 2, 3 safras para cá, é a questão da opção do agricultor ter a tecnologia intacta também, que é uma segunda geração
da transgenia, né? Na primeira geração de transgenia que nós tivemos foi aquelas variedades que eram tolerantes ao dessecante, o agricultor podia plantar, cultivar seu soja e depois aí com herbicida que tinha uma ação total, preservando apenas a soja. Essa foi a primeira geração da transgenia. E agora que além disso, né, que é a tecnologia intacta, que são variedades que possuem uma tolerância ao ataque de lagartas, né? Então essa é a bola da vez, digamos assim, as variedades cada vez mais vindo com essa tecnologia. Então hoje o agricultor tem a opção de escolher uma tecnologia RR1, que se chama, ou a tecnologia intacta, que tem essa agregação do controle de lagartas também. E repito, dentro deste cenário, hoje não existe uma ou duas variedades, e sim uma gama bastante grande, todas com ótimas condições, e aí cada agricultor, junto com a sua assistência técnica, tem definido, né, para cada situação qual a das variedades que se adequa mais. Pois é, por falar em se adequar mais, gerente André Bigolin, em relação à adaptação às condições climáticas, às condições do próprio solo, em geral, aqui da nossa região, todas elas têm correspondido, todas essas 15 a 20 variedades, gerente? Sim, com certeza, Leandro. O que tem acontecido é a questão do ciclo. O produtor aqui da nossa região, ele tem optado aí por variedades de ciclo precoce, né, que tem um período menor, desde a sua plantio até a sua colheita, e o porquê disso é que essas variedades, além de elas terem uma carga genética um pouquinho maior que os materiais de ciclo médio, um pouquinho mais tardio, elas ficam um período menor exposto ao ataque principalmente de doenças, e aí quando se fala em doença, a principal delas é a ferrugem da soja, né? Então esses ciclos mais precoces, né, proporcionam isso, um potencial genético um pouquinho maior, mas principalmente um período mais curto de exposição à questão de principalmente doenças na soja. Essa é uma outra situação, André, de que nós temos agora também, a soja parece que está com bom desenvolvimento, germinação, porque tem uma idade boa, o que foi plantado, e realmente o pessoal tem feito a opção por plantar mais no período cedo, não é? Uma outra questão, essa situação das doenças aí, a ferrugem asiática tem prejudicado ou levado preocupação para os agricultores nos últimos anos. Para esse ano, qual é essa perspectiva, se é que dá para se dizer nisso, André, de doenças, ferrugem asiática, de perspectiva disso, de organização, de planejamento para que os produtores enfrentem a situação? Na verdade, Jonas, a ferrugem asiática, né, ela acabou perdendo um pouquinho de importância se nós observarmos, né, cada ano se fala um pouquinho menos delas, né, no passado se falava muito dela, e o que aconteceu com a ferrugem da soja? Na verdade, o agricultor, né, ele conseguiu evoluir nos seus manejos de controle da doença, que hoje o controle da ferrugem da soja, ele é sistemático, né, todos os produtores têm muito bem claro, né, a importância de se fazer esse controle, já começam no cedo de forma preventiva, e isso fez com que, né, o banco de persistência desse patógeno durante a entre-safra diminuísse muito, e com isso a pressão da doença para o ciclo seguinte, ele também diminuiu menos. E a questão da severidade maior ou não, ou do cuidado maior ou não, que o agricultor terá que ter nessa safra que está sendo concluído o seu plantio agora, é a questão do clima durante todo o ciclo do verão. Em verões que nós temos precipitações de chuva maiores, intervalo menor entre uma chuva e outra, a tendência de termos uma pressão maior da doença. Por isso, então, Jonas, teremos que acompanhar muito o clima, né? Confirmando essa perspectiva que se tem uma sinalização de uma laninha aí no final de dezembro, janeiro, talvez a pressão da ferrugem seja um pouquinho menor, mas não caracteriza isso que o agricultor pode relaxar no sentido de não dar devida importância, porque apenas baixa umidade, como por exemplo o orvalho, o sereno, já tem condições da doença se multiplicar. Mas o agricultor já tem bem claro, domina muito bem esse controle da ferrugem. Eu acredito que teremos um verão aí sem maiores problemas quanto a doenças na soja. André, tenho aqui um ouvinte que já nos indaga a respeito do seguinte: o valor da soja, da nossa oleaginosa, para o ano que vem, já se tem algum indicativo de como ela pode se comportar a cotação do mercado cambial, mercado de grãos? Na verdade, assim, André, essa pergunta, claro que ela tem muitos, né, itens, nós podíamos ficar aqui 15 minutos
falando sobre isso, mas de forma bem resumida, está atrelada a dois elementos principais, né? Até porque os americanos, ontem, final da tarde, atualizaram, eles estão com 96% da área colhida, bem alinhado com a média dos últimos 5 anos, ou seja, essa semana praticamente eles concluem a sua safra, consolidada a safra, vai ter uma correção agora no relatório de dezembro, mas não vai ficar muito fora do que já está aí sendo anunciado, ou seja, os americanos saiam de cena, digamos assim, nesse intervalo agora, né, lembrando, sempre frisando que eles estão colhendo a maior safra da sua história, algo em torno de 120 milhões de toneladas, e para o Brasil, o que né, respondendo à pergunta, câmbio e clima brasileiro, né? Nosso preço da soja estará muito né, atrelado a esses dois fatores, o câmbio e a questão do clima brasileiro. Se o clima for favorável, que o Brasil confirmar a safra que está projetada e o câmbio não tiver muita mudança do que estamos vivendo hoje, a tendência, Leandro, é que os preços, pensando já nessa nova safra, estejam muito próximos dos preços que nós estamos vivendo hoje. Salvo, né, se o clima brasileiro, né, prospectar uma safra normal e o câmbio se mantendo nos níveis que estamos vivendo hoje. André Bigolin, gerente da unidade 3 Tentos de Juiz.